livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, como base. Pastor, se o senhor fosse dar um tema para esta mensagem, desta conferência do Espírito Santo, qual seria o tema? Repita comigo: a promessa. Fala mais forte: a promessa é real. Diz o texto sagrado: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Quem pode dizer amém? Amém. Quando você lê o livro do profeta Joel, em si você vê que Joel profetizou no reino de Judá. Alguns falam que foi cerca do ano 800 antes de Cristo. Outros destinam que as profecias de Joel foi pós-exílio. Mas o que a gente pode concluir e pode destacar, que a mensagem que Joel ele pregou, ela pode ser dividida em 4 partes. A primeira parte que Joel ele profetiza, se você ler, é sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus. A segunda verdade ou poesia profética que Joel compartilhou e deixou aqui inspirado por Deus, foi a frutificação renovada da terra, produzida através do arrependimento. Primeiro a ira de Deus, o tratamento de Deus na terra através do arrependimento, e a terceira mensagem é esta mensagem que nós lemos aqui no capítulo de número 2, e no verso de número 28, onde fala sobre a efusão do Espírito, ou o derramamento do Espírito. E é aqui que eu quero me ater com vocês que estão aqui nesta conferência, nesta noite. Porque o profeta Joel, ele profetizou uma promessa de um derramamento do Espírito Santo. E quando você fala de efusão, é um derramamento profundo, um espalhamento. E a gente começa a olhar e ver na Bíblia Sagrada que o nosso Deus é um Deus de promessa. Quem está comigo, diga amém. Nosso Deus é um Deus de promessa. Eu abro até um parênteses aqui para falar a você que entrou neste lugar, que você está debaixo de uma promessa que até o dia de hoje não se concretizou na tua vida. Eu venho lá de São Paulo, já para aproveitar o gancho aqui para dizer: levanta a cabeça e acredita, porque a promessa que Deus faz, essa se cumpre na sua vida. Se fosse o homem que prometeu, você poderia ficar preocupado. Se fosse eu que lhe tivesse feito uma promessa, você poderia ficar com o pé atrás. Mas se a promessa foi Deus que fez, descansa, porque vai acontecer. Foi assim com Abraão, foi assim com tantos outros homens da Bíblia. E quando a gente fala de promessa, promessa nada mais é do que uma afirmativa que se dará ou se fará alguma coisa. E quando Joel ele começa a profetizar, ele deixa esta mais linda promessa, não só para o povo da época, porque a profecia de Joel se tornou uma profecia universal,
que serviu para aquela época e que serve para nós nos dias atuais. Passaram-se da profecia de Joel até o dia dos Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, aproximadamente 400 anos. Mas quando Jesus, ele vem à terra como homem, foi bem colocado pelo vosso pastor e pregado que Jesus discipulou, que Jesus preparou os seus para que a mensagem do evangelho fosse disseminada por todo o canto da terra. Mas um texto que me chama a atenção e que eu amo é quando Jesus reafirma e ratifica a promessa que Joel já havia profetizado sobre o derramamento do Espírito Santo, quando Jesus está conversando com os seus discípulos, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, quando Jesus começa a dizer: ei, não fiquem preocupados os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá para preparar lugar para todos vocês. Mas fica tranquilo que eu vou voltar de novo. Os discípulos, a esperança deles, que o Messias seria um homem que ia libertá-los de um jugo natural, de um jugo humano. Mas o propósito de Cristo foi bem maior, foi mais nobre. Ele veio cumprir a missão de resgatar o que se havia perdido, de dar a vida por mim e por você na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados e nos dar uma esperança que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí que eu amo, porque quando os discípulos olharam para Jesus e falaram: mas Jesus, a gente pensou que você ia sentar no trono, a gente pensou que o seu trono era terreno, a gente acreditou que você ia nos livrar do jugo do Império Romano, mas o Senhor está falando que o Senhor vai ir preparar lugar em outra região ou em outro lugar e vai voltar para nos buscar. Alguns deles ficaram até mesmo decepcionados, mas é nesta hora que Jesus reafirma a promessa, e Ele olha para os discípulos e está escrito lá, no versículo 16 do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São João, Jesus olhou para eles e falou: mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode receber. Sabe por quê? Porque eles não veem nem conhecem. Mas vocês são diferentes. Vocês sabem quem é o Espírito Santo. E falo mais para vocês, sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita convosco e estará em vós. E as palavras de Jesus são verdadeiras. Por quê? Porque a promessa que Joel profetizou, que Jesus ratificou, nós entendemos que esta promessa é real, e esta promessa ela é verdadeira, e a vontade de Deus para mim e para a tua vida não é que nós sejamos crentes naturais, mas a vontade de Deus para a minha e para a tua vida é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: meu irmão, Deus quer que você seja cheio, mas enche a boca e fala de novo: cheio do Espírito Santo. Oh glória, oh glória. E Ele já está aqui no nosso meio, eu já posso sentir Ele aqui no nosso meio. Eu estava até comentando na live com o pastor André,
Porque, irmãos, eu, pela minha idade de 36 anos, eu sou jovem. Mas eu fui criado como um crente da Assembleia de Deus raiz. O que é um crente da Assembleia de Deus raiz? É aquele que a mãe falava assim: tu não vai para a rua hoje, se tu for tu vai apanhar. Hoje tem culto com as irmãs, o círculo de oração em casa. E você, querendo ou não, tinha que ficar. Mas eu lembro naquela época, não querendo ser saudosista, que quando as irmãs começavam a cantar o hino da harpa, em fervente oração, vem o meu coração na presença de Deus derramar. Orabachorebecandarácia, de sentir o que há. Cante. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante, Senhor, do teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. E quando as irmãs cantavam, a gente ainda quando criança ficava olhando e uma lágrima descia do rosto das irmãs. E daqui a pouco a gente criança ouvia elas falar umas línguas diferentes. Às vezes a gente até brincava e olhava porque não entendia, mas era o que Jesus já estava dizendo. Ei, esse Espírito da verdade o mundo não conhece e não tem. Para ele a gente é tudo um bando de louco, mas eles não sabem que é o poder do Espírito Santo de Deus que age no meio da igreja. Levante a sua mão para adorar esse Deus um pouquinho. Levanta a sua mão para adorar o Espírito Santo de Deus um pouquinho. Fala: Jesus, eu estou aqui, me encha com teu Espírito Santo. Oh glória, oh glória. Eu não sei você, mas eu estou com uma vontade de correr aqui, irmão. Estou sentindo um calor que está vindo do alto. Jesus está dizendo aqui para mim e para você: se você abrir a tua boca hoje vai ser diferente. Se você abrir bem a tua boca e adorar, o Espírito Santo está fluindo deste altar. Ele vai tomar a tua vida. A promessa ela é real. Os anos foram se passando, é fato. Eu fico imaginando as pessoas que ouviram a profecia de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Passa-se 10 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos e nada. Aí aparece um homem diferente e fala: não, é o seguinte, a promessa é real. E a Bíblia diz que a ordem de Jesus Cristo foi que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Jesus vai aos céus. E nós vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos. Todos estavam aguardando a promessa. Mas o segredo para receber do poder do Espírito Santo está linkado em algumas situações. E dentre elas é necessário, repita comigo, esperar e perseverar.
A Bíblia Sagrada diz que todos, para receber a promessa do Espírito Santo, foi necessário aprender a esperar e perseverar. Alguns historiadores falam que da assunção de Jesus aos céus até o dia do Pentecoste, passaram-se aproximadamente 40 dias. Nós vemos que aproximadamente 500 pessoas, repita comigo, 500 pessoas ficaram lá esperando. Mas passou 10 dias. Cadê? Não está acontecendo nada. Vai uma leve embora. Passa-se mais 10 dias, 20 dias. Vai outro grupinho embora. 30 dias, outro grupo vai embora. Mas sempre vai ficar aqueles remanescentes. Aqueles que vão acreditar que a promessa de Deus, ela é real. Mas pastor, por que o senhor está pregando isso hoje? Porque tem pessoas que estão na igreja esperando há muito tempo para receber esta virtude do Espírito Santo de Deus, e parece que nunca vai chegar este dia. Mas eu glorifico a Deus pela vida de toda a CADB na liderança do pastor Samuel, que este ano, inclinados colocamos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo de Deus. Eu vim hoje aqui para dizer, não desista, não para de clamar. Mas pastor, eu sou cooperador há 15 anos na igreja. Se prepara, porque nesta conferência o Espírito Santo de Deus descerá sobre ti. E vai ser diferente. Eu compartilho um pouquinho aqui da minha história. Eu nascido na igreja, participante de círculo de oração, participante de culto no lar. Vem a adolescência na igreja, aí você fica aquele crente meio Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Aquela coisa, não vou para o culto, vou jogar bola, vou fazer aquela coisa e tal, aquela coisa assim. Mas sempre na igreja envolvido com uma coisa. Eu era músico na igreja, tocava teclado, ajudava lá, tocava, tal. E aí, Deus mudou tudo. E uma vez eu olhei assim, num culto, vendo o meu avô, que hoje já tem 99 anos, o meu pai, aquela luta na frente da igreja, da obra. E eu olhei assim para eles, eu falava assim comigo: eu nunca vou querer ser pastor. Eu não quero, eu vou ser músico. Eu com 17 anos, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu já trabalhava registrado em multinacional. Um menininho, registrado, bonitinho. Eu falava, estou ganhando bem já, vou me aperfeiçoar, vou ganhar dinheiro no mercado. Ai, quero só vir para a igreja tocar, dar o meu dízimo, minha oferta, e glória a Deus e aleluia. Aí um dia eu estava no culto, na igreja, uns congressos das irmãs, das mulheres do círculo de oração, e eu lá tocando. Aí no meio do culto, o poder do Espírito Santo começou a movimentar na igreja, e aí eu vi o povo se alegrando, uns levantando a mão, glorificando, exaltando, chorando, falando em outras línguas. Daqui a pouco sai uma irmãzinha lá de trás, aquela do fogo mesmo, sai marchando na igreja, e eu ali tocando, só olhando. E eu falei, essa daí não é para mim hoje não, não é para mim hoje não. E a irmãzinha veio até perto de mim no teclado e falou assim: meu filho, quem é você para decidir o que eu já decidi para a tua vida? Aí eu pensei assim comigo, adolescente, né, irmão? Falei, essa irmã deve ter ouvido eu falar alguma coisa. H. Ela olhou para mim e falou, para saber que sou eu que estou falando, tu pensou neste culto, olhando lá para o altar, que tu não queria ser igual ao teu avô e ao teu pai, mas digo para ti, te levarei em lugares maiores do que eles já pisaram. Aí eu falei, meu Deus do céu, amém. E ali o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida. Um adolescente que namorava começou a orar, irmão. Adolescente que tirava sarro dos irmãos, eu ficava na rua soltando pipa, sem camiseta, aquele calosão, e passava os irmãos na igreja, ô Marco Júnior, vamos lá para o monte orar. Eu falava, vai lá, irmão, ora por mim, que hoje tem jogo do São Paulo. Ficava ainda tirando o barato dos irmãos.
Agora o mesmo irmãozinho que tirava barato, chegou para o irmão lá e falou: irmão, faz um favor para mim. Ele já falou: você já vai bagunçar comigo, rapaz? Não, o que foi? Me leva para a oração junto com você? Ele assustou assim e falou: não, isso aqui deve ser uma pegadinha. Eu falei: não, eu estou querendo orar mais. Eu fiz uma campanha, irmãos, de 1 ano no monte, toda sexta-feira em oração, falando: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada. 4 meses, 5 meses, 6 meses, nada. E eu comecei a desfalecer, dizendo: ah, Senhor, eu acho que esse negócio não é para mim não. Eu acho que aquela irmã estava emocionada aquele dia. Ah, eu acho que não é esse negócio para mim não. E aí eu li a palavra, e a Bíblia falava: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Quando estava lá para os 9 meses, eu estava querendo desistir, Deus levantou o irmão na igreja e falou: ei, eu já vejo uma mesa posta. Deus está falando: não é para parar, não é para desistir, porque a promessa é real e a promessa vai acontecer. Aí lá vai um dia eu orar na igreja, estou no culto de oração na igreja. Daqui a pouco o irmão falou: vamos orar para Deus batizar com o Espírito Santo. Aí lá vai eu. Aí ele olhou para mim e falou: você já é batizado com o Espírito Santo? Eu falei: não, irmão, não sou não, já é, ó. Irmão, não vi mais nada. Eu só vi quando um poder de Deus me tomou. Aquela força maior começou a impulsionar. Eu comecei a glorificar, a falar em outras línguas. E até hoje eu quero mais desse poder na minha vida. Eu não abro mão, porque a promessa de Deus é real. Então a primeira lição é: espera, persevere, porque dos 500 só ficaram 120 que viveram uma experiência sobrenatural. A segunda lição é simples, é o que está escrito em Atos capítulo de número 1, versículo de número 14. Repita comigo: todos estes perseveraram unanimemente em oração. É o viver em unidade, irmão. Eu costumo dizer lá em Santo Amaro, não acontece aqui, mas lá acontece na Hades. Sabe por quê? Muitas coisas não acontecem como acontecia antigamente na igreja, não acontece nos dias de hoje. É porque muitas vezes a gente não vive em unidade de oração, de concordância. Você chama para o culto de oração, vem meia dúzia. Você chama para o vigilhão, aí vai lá um monte de gente. Eu falei que passou André, e no vigilhão, enquanto está tocando lá o forró do fogo santo, todo mundo pulando, rodando, quando dá 3 horas da manhã vai entrar o pregador, metade da igreja vai embora. Fogo de palha. De palha. Porque quando a igreja está em unidade, está em oração, em súplica, no mesmo propósito, a promessa é derramada sobre as nossas vidas. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: a partir de hoje, a gente vai viver em mais unidade. Se alguém lá na tua congregação chegar querendo fazer divisão, panelinha, você vai falar: o sangue de Jesus te repreenda, porque nós fomos criados para viver em unidade, e o Espírito Santo de Deus só vai agir na unidade. Se o departamento está rachado, não tem como haver uma liberação sobrenatural do Espírito Santo. Se o corpo de obreiro está rachado, não tem como haver uma liberação do Espírito Santo. Mas quando a igreja está unida em oração, Satanás fica tremendo de medo, porque ele sabe o poder de Deus que há através da oração da igreja e o revestimento do Espírito Santo. O ano passado Deus me deu a direção para modificar algumas regionais nossas lá. E aí eu coloquei um pastor na igreja matriz para pastorear e me auxiliar. E pense naquele irmão que não bate bem das ideias mesmo, não, irmão.
É daqueles crentes doido mesmo, cheio do Espírito Santo. Daquele. Ele chegou, já reuniu a igreja, os departamentos da igreja, e falou, toda terça-feira, oração das 21 às 22h30. Eu não vou carregar o piano sozinho não, ficar aqui com briga com Satanás, com demônio, para você ficar em casa dormindo não. É o seguinte, toda a liderança de departamento vai ter que vir orar comigo. E se não vier, eu vou arrancar. Aí começou a chegar os irmãos. Pastor Galdino, fala meu irmão. O pastor Marcelo falou que vai me arrancar. Por quê? Porque eu não quero vir orar. Eu falei, já demorou, já era para ter arrancado. Porque se você que é líder de departamento não quer pagar preço com o pastor da igreja, para que você está lá? Irmão, em 6 meses eu vou falar para você. Houve uma virada na igreja, um negócio assim que você já chega na igreja, dobra o joelho e você já se arrepia todinho. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? A banda começa a tocar, a orquestra começa a tocar os hinos da harpa, você já vê crente chorando na igreja. A gente está pregando lá, todo o culto tem gente começando a passar mal, porque não aguenta a unção, o poder do Espírito Santo que é liberado através da unidade. Para vocês verem que o milagre é tão grande que até a banda está indo orar, irmãos. É só Deus que faz isso. É só Deus. Aleluia. Aleluia. Já fique de pé, irmãos. Eu não vou extrapolar o meu horário. O segredo é esperar e perseverar. O segredo é viver em unidade. E o segredo, repita comigo, o segredo é buscar sem cessar. Acabou. E aí se cumpre a descida do poder do Espírito Santo de Deus. Aqueles que perseveraram, ficaram em unidade no mesmo propósito e buscaram incansavelmente, a Bíblia diz que de repente, repita comigo, de repente, aconteceu. A casa foi tomada pela glória de Deus. E eles começaram a falar em outras línguas. E começaram, aí que vem o mais lindo de tudo que eu vou finalizar. Sabe por que você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos? Sabe por quê? Para você ser uma voz profética, para onde Deus te estabeleceu. O que adianta eu me encher do poder de Deus, para ficar quietinho? Quando eles foram cheios do Espírito Santo, lá vai Pedro pregar. Pedro foi ser usado como uma voz profética, e quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Aí eu falo para você, sabe por que Deus quer te encher do Espírito Santo nesse mês de fevereiro, nessa conferência? Se você não é batizado, tem que perseverar, tem que ficar em unidade e buscar incansavelmente para o Espírito Santo de Deus te selar. Sabe para quê? Para Deus começar a te usar com autoridade. Pelos olhos da fé, eu já estou vendo o crente aqui chegando em casa. E o diabo está lá dizendo, eu vou fazer mais um ano para você terrível. E você vai estender a mão e vai falar, eu estou revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Satanás, pega a tua bagagem e vai embora da minha casa, da minha família. Satanás, sai do meu caminho. Satanás, sai da minha família. Satanás, sai, porque se você não sair, nós vamos passar por cima pelo poder da unção do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo? Eu lembro, irmãos, e eu faço isso. A mulher fala, amor, está acontecendo uma coisa com as crianças, deu febre, deu aquilo, vamos correr para o médico. Vamos correr nada, nós vamos orar, porque o poder do Espírito Santo de Deus ainda faz milagre. Tem gente que pode dar uma encravada que já vai para o médico morrendo de medo.
pastor tem que ser inconsequente. Não, não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que voltar a acreditar que a gente é revestido do poder de Deus para ser usado como voz profética. Vocês viram aqui no vídeo na hora que passou a canção. Aquele casal que estava ali é meu irmão, pastor William, casado há 16 anos. O médico chegou para ele e falou: você não pode gerar filho. O seu espermatozoide já sai totalmente morto. Não há tratamento, não há o que fazer. A orientação que eu dou: adote uma criança, porque você não vai ser pai. Tem momentos que ele chorava, falava: eu não acredito, eu não vou conseguir, eu não vou, meu irmão, eu não sei o que eu vou fazer. E eu falava: não, vai acontecer um milagre, o sobrenatural vai acontecer, porque o nosso Deus é o Deus que faz milagres. Colocávamos a mão e dizíamos: vai acontecer. Muitos irmãos orando, muitos irmãos acreditando, e hoje você viu lá, está no braço dele o milagre dele. Agora, Deus vai te encher do Espírito Santo. Mas olha para o irmão que está ao teu lado e fala: mas não é para ficar dessa maneira não. Fala: se prepare, irmão, que a partir de hoje Deus vai te usar nos mistérios diferentes. Pode falar. Pela fé eu já estou vendo o crente que não profetizava se levantar para profetizar. Pela fé eu já estou vendo o crente começar a orar e a enfermidade bater em retirada. Pela fé eu já estou vendo você orar e Deus batizar com o Espírito Santo, Deus renovar, Deus trabalhar, Deus abrir porta, Deus fazer milagre através da tua vida. Vai acontecer. Eu não dirigi 132 quilômetros para vir aqui para fazer a UE para você não. Eu vim aqui na autoridade do Espírito Santo para dizer: a promessa é real, vai acontecer. Mas fique atento, porque Jesus, aleluia, Ele ensina um dos princípios mais lindos que eu vejo na oração que Ele ensinou aos discípulos em Mateus. Quando Ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu. O que Jesus estava falando? Eu vou capacitar vocês com a unção do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, para que vocês sejam voz profética, que vocês implantem o reino de Deus aqui na terra. Em outras palavras, lá no céu vai ter câncer, sim ou não? Sim ou não? Então por que você deixou de orar pela pessoa que está com câncer? Lá no céu vai ter lágrimas, sim ou não? Então por que quando você vê aquela pessoa chorando por uma dificuldade, você não vai lá e coloca a mão sobre ela e ministra através do poder do Espírito Santo, para Deus mudar o quadro da vida dela? Vocês vão até achar o que eu sou doido, irmão. Lá no céu vai ter morte? Não. E muitas vezes a gente não tem coragem. Eu já falei. Vai ter uns velórios que eu vou entrar e vou começar a colocar a mão. Fala: Deus, é o Senhor, sou doido mesmo. Se quiser levantar, levanta. Mas você fala isso, pastor, por quê? A minha filha hoje tem 14 anos, vai fazer 15 anos, a Giovana. Ela tinha 2 anos de idade. Deu uma febre muito grande nela. Levamos ao médico, oramos, levamos ao médico, foi medicada, voltamos para casa. Fui para a reunião de ministério da igreja, obreiros. Acabou o culto, eu fui para a casa do meu pai com a minha filha. E daqui a pouco, a minha filha ficou na cama com a minha mãe, eu na sala conversando com meu pai, com a minha esposa. Daqui a pouco minha mãe começa a gritar: gente, a Giovana está passando mal, a Giovana está passando mal. Quando a gente olhou, deu um pico de febre nela. Ela começou a convulsionar e desfaleceu naquela mesma hora. Minha esposa gritando para um lado, descabelada: meu Deus, e agora? E eu ali, olhando aquela situação. E eu só lembro quando meu pai pegou a minha filha nos braços e falou assim: Jesus, a gente estava na igreja, fazendo a tua obra e a tua vontade. Espírito da morte, desce esse corpo agora. E soprou na minha filha. Quando ele soprou, ela despertou na hora.
Aí meu pai falou, agora leva para o médico. Quando chegamos no médico, o médico falou, se demorasse mais uns 10 minutos, eu acho que essa menina estaria morta. Mas aonde o diabo quis colocar a morte, Deus nos deu autoridade através do Espírito Santo para profetizar a vida. Aponta para a região onde está a sua casa. Aponta agora, aponta. Se é para a direita, aponta. Se é para a esquerda, aponta. Começa a liberar uma palavra de vida lá na tua casa agora. Começa a liberar. Seja profeta, começa a agir agora através do poder do Espírito Santo agora. Começa a agir. Começa a liberar. Fala, Jesus, eu creio. Eu creio que vai haver algo novo na minha casa, na minha família. Aonde o diabo quis implantar a morte, vai haver vida. Vai haver vida. Vai haver vida. Vai haver vida. O Espírito Santo de Deus inclina o meu coração para liberar essa palavra profética. Onde o diabo falou que haveria morte, ele está enganado, porque Deus vai usar a minha vida e a tua vida para profetizar vida. Vamos orar para agradecer a Deus. E enche-me de novo. Só cante esse verso que a banda está tocando. Cante, Espírito. Espírito, que desce como flor, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, levante a sua mão para adorar um pouquinho. Levante a sua mão. Você que fala línguas estranhas, começa a liberar línguas estranhas agora. Você que não é batizado no Espírito Santo, pode abrir a tua boca e receber novas línguas agora. Levante a tua voz em adoração. Levante a tua voz em adoração. Receba o poder do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Oh, aleluia! Senhor, eu preguei a tua palavra, Pai, e eu não tenho poder nenhum, Pai, mas o teu Espírito Santo está aqui, Pai. Eu já ouço línguas, Senhor, neste lugar. Eu sei que o teu Espírito Santo está trabalhando aqui no nosso meio, Pai. O Senhor me trouxe para dizer que a promessa é real e vai acontecer, Pai. Senhor, sobre cada vida que está aqui, ó Pai, neste momento, Senhor, eu te peço, Pai, derrama uma gotinha de azeite sobre a vida desta pessoa, Pai. Se entrou alguém aqui, Senhor, abatido, fraco, caído, que ela começa a sentir algo diferente agora. 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 Um fluir do Espírito Santo de Deus. Pode adorar Jesus aí e receber. Pode adorar 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 e receber. Para a glória do Deus Todo-Poderoso.